Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Columbine, no Colorado, Estados Unidos. Pois a nossa história de hoje aconteceu por lá. Onde, na primeira parte deste vídeo, 2 alunos exerceram atividades e demonstraram claramente as intenções que tinham em provocar um grande massacre na Columbine High School, onde estudavam. O massacre de Columbine foi um massacre escolar que ocorreu no dia 20 de abril de 1999, na Columbine High School, em Columbine, uma área não incorporada de Jefferson County, no Colorado, Estados Unidos. Além do tiroteio, o ataque complexo e altamente planejado envolveu o uso de bombas para afastar os bombeiros, tanques de propano convertidos em bombas colocados na lanchonete e 99 dispositivos explosivos, além de carros-bomba. Os autores do crime foram os alunos sêniores da instituição, Eric Harris e Dylan Klebold. Eles mataram 12 alunos, um professor, além de ferirem outras 24 pessoas. E depois de trocarem tiros com policiais, a dupla cometeu suicídio na biblioteca da escola. Apesar dos motivos do ataque continuarem incertos, os diários pessoais dos autores do crime documentam que eles desejavam um ataque de magnitude semelhante ao do atentado de Oklahoma City e de outros incidentes violentos que ocorreram nos Estados Unidos na década de 90. O ataque foi dito na imprensa como um ataque suicida que foi planejado originalmente como uma grande e mal implementada explosão terrorista. O incidente provocou debates sobre leis de controle de armas, gangues do ensino médio, subculturas e bullying. Também resultou em um aumento na segurança das escolas americanas, com políticas de tolerância zero, e um pânico moral sobre a cultura gótica de armas e pessoas rejeitadas pela sociedade. O uso de antidepressivos por adolescentes e da internet pelos mesmos, além da violência apresentada nos jogos de videogames. Quem foram os responsáveis pelo massacre de Columbine? Eric David Harris, nascido em 9 de abril de 1981, e Dylan Bennett Klebold, nascido em 11 de setembro de 1981. Esses 2 estudantes sêniores do ensino médio da Columbine High School foram os principais responsáveis que cometeram todo esse massacre na escola. A dupla matou, como já falei, 13 pessoas e feriu outras 24. E depois eles se suicidaram na biblioteca, local onde haviam tirado a vida de 10 das 13 pessoas a que me referi aqui. Falando um pouco sobre os 2 alunos,
Eric Harris nasceu em Wichita, no Kansas, nos Estados Unidos. A família de Eric se mudava frequentemente, pois seu pai era um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos e sua mãe, dona de casa. A família se mudou de Plattsburgh, Nova York, para Littleton, no Colorado, em julho de 1993, quando o pai de Eric se aposentou do serviço militar. A família do rapaz morou em casas alugadas nos 3 primeiros anos em que moraram na área de Littleton. Durante este tempo, Eric conheceu Dylan e em 1996 a família de Eric comprou uma casa ao sul da Columbine High School. O irmão mais velho do Eric, Kevin, frequentou a faculdade na University of Colorado Boulder. Agora eu vou falar um pouco do outro envolvido, o Dylan. Dylan Klebold nasceu em Lakewood, no Colorado, nos Estados Unidos. Ele era filho de Thomas e Susan Klebold. Seus pais eram pacifistas e frequentavam a igreja luterana, juntamente com seus filhos, o Dylan e o seu irmão mais velho, Byron. Eles frequentavam aula de crisma da tradição luterana. Assim como Byron, o nome de Dylan foi inspirado no nome de um famoso poeta, o dramaturgo Dylan Thomas. Em casa, a família de Dylan também costumava observar alguns rituais em consonância com a herança judaica do avô materno do Dylan. O Dylan estudou na Normand Elementary, em Lakewood, no Colorado, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, antes de ir para o Governor's Ranch Elementary e se tornar parte de um programa chamado CHIPS, Challenging Young Intellectual Potential Students. Confuso, mas é isso aí. Que na minha opinião pessoal, eu não tenho certeza disso, se alguém souber e algo que não tenha nada a ver com o que eu vou falar aqui, por favor me corrija nos comentários, certo? Mas eu acredito que seja que nessa escola o Dylan ele era um aluno de destaque. É como se fosse um bolsista por merecimento aqui no Brasil, acredito eu. Posso estar errado, pessoal, mas por isso que eu digo, se eu estiver errado, me corrijam nos comentários, certo? Quando se mudou para Ken Carew Middle School, ele teve dificuldades para se adaptar. Quer dizer, ele foi para uma outra escola, ele migrou para uma outra escola que tinha um outro ritmo diferente ao que ele aprendeu a acompanhar na anterior, e daí a dificuldade dele de adaptação piorou. De acordo com os relatos anteriores ao massacre, os dois costumavam participar de produções de teatros da escola, em Columbine, operando em produções de vídeo e se tornando assistentes de computador, preservando assim os computadores da escola em que estudavam. Tá? O Eric e o Dylan. Eles eram alunos muito impopulares, segundo esses depoimentos, certo? Esses relatos. Assim como eram alvos de bullying também. Mesmo que
as fontes desses relatos afirmem que a dupla sofria bullying, os relatos sobre eles serem solitários e rejeitados foram documentados como falsos, por algum motivo que eu não sei explicar aqui, certo? O Eric e o Dylan foram inicialmente relatados como membros de um grupo, né, que era uma gangue mafiosa que tinha dentro da escola, né, pelo que eu entendi aqui. Embora não tivessem nenhuma conexão particular com esse grupo, né, pois eles não apareciam em nenhuma foto do grupo, nada disso, né, nem naquela foto do anuário da Columbine High School, que foi tirado em 98, eles apareceram. Daí o pai do Eric, 3 dias antes do massacre, né, ele ligou para o 911 e declarou que o seu filho ele era membro desse grupo, né, e deixando o Serviço de Segurança dos Estados Unidos em alerta, pelo menos era essa a intenção que ele tinha, né? E nesses 3 dias antes também do massacre, o Dylan foi ao baile de formatura do ensino médio. Mas vamos continuar aqui, eu vou relatar a partir de agora alguns problemas que eles tiveram com a lei, problemas jurídicos, tá? Antes do massacre, o Eric e o Dylan, eles entraram em problemas com a lei por arrombarem uma van estacionada e roubarem computadores de dentro dela. Isso em janeiro de 1998. Eles foram acusados de trapaça, arrombamento, evasão e roubo. E os dois deixaram boas impressões nos policiais juvenis que se ofereceram para apagar seus registros criminais se eles concordassem em participar de um programa de reeducação para começarem um serviço comunitário. Eles receberiam, né, nesse programa, tratamento psiquiátrico, né, teriam que obedecer à lei, e o Eric foi obrigado a frequentar as aulas de controle de raiva, pois ele havia deixado uma impressão favorável nessas aulas também, tá? Eles se comportaram tão bem diante dos policiais de liberdade condicional, né, que esses policiais, olhem só, pessoal, o erro que os policiais cometeram. Esse tipo de erro não acontece só no Brasil, não, acontece em qualquer lugar do mundo. Esses policiais, eles liberaram os dois desse programa de liberdade condicional que eles estavam, alguns meses antes da data do vencimento do mesmo. Né? Por que eu digo que isso foi um erro? Isso aconteceu bem antes, né? Porque na minha maneira de pensar, talvez eu esteja errado, eles se sentiram, os dois se sentiram grandão, né? Achando que se comportando bem, eles poderiam, comportando bem diante da lei, quando estava fora da visão da lei, eles poderiam fazer aquilo que eles bem entendessem, que depois não teria problema o resultado. Eles acharam que o resultado seria sempre o mesmo,
Mas é aquilo que eu digo, né, pessoal? Que eu costumo dizer nesses vídeos que eu faço de vez em quando. É o seguinte: a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro, não tem jeito. Continuando. Tá. Foi observado que o Eric era um indivíduo muito brilhante, que é provável que tivesse sucesso na vida, se ele ainda fosse vivo. Enquanto que o Dylan, ele foi citado como bastante inteligente. Mas que ele precisaria entender que o trabalho duro é a parte de realização de um sonho. Em 30 de abril de 1998, o Eric entregou a primeira versão de uma carta de desculpas que ele escreveu ao dono da van, a qual ele finalizou no mês seguinte. Nessa carta ele lamentou as suas atitudes e tal, mas ele também fez o dono da van entender algumas coisas assim do porquê que ele fez aquilo, entendeu? Ele começou a divagar na mente dele que os Estados Unidos era a terra da liberdade. Era a terra da liberdade. E que por causa disso ele era livre. Né? Livre. E se ele era livre, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Era isso. Né? Como pegar aquilo que era de posse de outras pessoas que não fosse ele, né? Ele quis dizer basicamente o seguinte: tu deixou aqui, tu deu bobeira, eu peguei pra mim. Eu sou livre. Simples assim, gente. Foi o que ele estava explicando, tá? Em dezembro de 1998, o Eric e o Dylan gravaram um vídeo para um projeto da escola, onde eles xingaram, gritaram para a câmera, fizeram declarações violentas e atuaram atirando e matando alunos no corredor de sua escola como assassinos de aluguel. Os dois exibiram temas de violência em seus projetos de criação literária para a escola, sobre uma história baseada em Doom, escrita por Eric em 17 de janeiro de 1999. Com essas atividades vêm as intenções preliminares dos dois. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para 1996. Tá? Que vocês vão entender o que eu estou tentando dizer aqui. O Eric Harris criou um site privado no American Online, onde inicialmente seria para hospedar mapas que ele e o Dylan criaram para um jogo eletrônico, que é esse Doom, tá? Especialmente para os seus amigos. Nesse site, o Eric deu início a um blog que continha piadas e pequenas frases de diários com pensamentos sobre seus pais, escola, amigos, e no final daquele ano o site já tinha manuais de como causar prejuízos, assim como instruções de como fazer explosivos caseiros. Esses artigos em que o Eric descrevia o problema que ele e o Dylan estavam causando, no início de 97, essas postagens do blog já começavam a demonstrar os primeiros sinais de ódio que Eric tinha da sociedade.
tá? E aí que começou a vir o planejamento de tudo que eles fizeram, a partir daí. O site do Eric Harris atraiu poucos visitantes e nunca lhe trouxe problemas. Até que em março de 98, Dylan Klebold deu o endereço do site para Brooks Brown, um ex-amigo do Eric. A mãe do Brooks efetuou várias queixas contra o Eric no escritório do xerife de Jefferson County, acreditando que o Eric fosse perigoso. Depois que os pais de Brooks viram o site, eles entraram em contato com o escritório do xerife, né? E então o investigador Michael Guerra foi informado sobre as ameaças violentas contra alunos e professores da Columbine Hinks Hall. Quer dizer, eles já estavam meio que dizendo, olha, eu ainda não sei quando, mas vai acontecer. Fiquem espertos. E aconteceu, né? Outros materiais do site incluíam documentos que o Eric Harris escreveu sobre seu ódio generalizado contra a sociedade e o seu desejo de matar aqueles que o incomodavam. O Eric colocou em seu site que fabricou bombas caseiras, além de adicionar uma lista de pessoas que ele desejava atacar. Quando o Eric publicou em seu site que possuía explosivos, Michael Guerra escreveu um documento solicitando um mandado de busca na casa da família Harris. O documento também mencionava a suspeita de Eric estar envolvido em um caso de explosão de bombas caseiras que ocorreu em fevereiro de 98. Esse documento nunca foi arquivado. Foi escondido pelo escritório do xerife e não foi revelado até setembro de 2001, o que resultou em uma investigação feita pelo programa de televisão americano 60 Minutes. Após a revelação do documento, uma série de investigações judiciais começaram para descobrir sobre o encobrimento da polícia de Jefferson County nesse caso. A investigação revelou que os policiais de alto escalão da Jefferson County se encontravam alguns dias depois do massacre para discutir a possibilidade de liberar o documento ao público. Então, foi decidido que, como um mandado de busca para realizar uma investigação na casa da família Harris, a mando de um juiz, seria melhor não revelar a existência do documento em uma conferência de imprensa futura. Portanto, as conversas reais e os pontos de discussão nunca foram revelados a ninguém, exceto para os membros judiciais. Após a conferência de imprensa, os documentos originais de Michael Guerra desapareceram. Em setembro de 1999, um investigador de Jefferson County não conseguiu encontrar os documentos ao fazer uma pesquisa secreta nos computadores que continham os dados. No final do ano 2000, uma segunda tentativa foi realizada, onde foi encontrado cópias do documento dentro dos arquivos de Jefferson County. Os documentos foram reconstruídos e liberados para o público em setembro de 2001. Mas os documentos originais ainda continuavam desaparecidos. A investigação final do júri foi liberada até setembro de 2004.
Agora vamos falar um pouco de como foi alinhavado esse plano que eles fizeram para o ataque de Columbine, tá? Mas para isso eu tenho que vir mais um pouquinho para trás ainda. Em 30 de janeiro de 1998, o Eric Harris e o Dylan Klebold roubaram ferramentas e outros equipamentos de uma van estacionada próxima à cidade de Littleton. Os dois jovens foram presos e, posteriormente, compareceram a uma audiência em conjunto no tribunal, onde se declararam culpados pelo roubo da van. O juiz penalizou a dupla de modo com que tivessem que participar de um programa de reeducação juvenil. Nesse programa, o Eric e o Dylan frequentavam as aulas obrigatórias e conversavam com os policiais do local. Em uma dessas aulas, lhes foi ensinados a como controlar a raiva. Eric também começou a frequentar aulas de terapia com um psicólogo. Dylan já tinha problemas com bebidas alcoólicas e falhou em um teste de diluição de urina, mas nem ele e nem Eric compareceram às aulas de abusos de substâncias, que eu acho que era uma aula fundamental que eles não poderiam perder, né? Dado em vista a circunstância em que se encontrava. Eric e Dylan foram liberados do programa mais cedo devido aos resultados positivos. Mais uma vez, um erro judicial aconteceu aqui. Os dois ficaram em liberdade condicional. Logo após o término dos serviços prestados por Eric e Dylan no programa de reeducação juvenil, o blog online de Eric desapareceu. Seu site foi revertido para a proposta inicial, que era postar mapas para o jogo eletrônico Doom. Eric começou a escrever em um diário onde ele escrevia seus pensamentos e planos. Em abril de 1998, como parte de uma ação incentivada pelo programa de reeducação juvenil, Eric escreveu uma carta pedindo desculpas ao dono da van, como já foi dito. Porém, ao mesmo tempo, ele furiosamente o ridicularizou em seu diário, dizendo que acreditava ter o direito de roubar algo que ele quisesse, porque ele era livre. Eric continuou indo ao psicólogo, mas parou meses antes de ele e Dylan cometerem um massacre na Columbine High School. Eric dedicou uma seção em seu site para publicar conteúdo a respeito dos progressos dele e de Dylan em suas coleções de armas e construções de bombas caseiras. Depois que o site se tornou público, a América Online, a AOL, o deletou permanentemente de seus servidores. Falando um pouco sobre a medicação deles, tá? É possível dizer o seguinte: em uma consulta agendada com seu psiquiatra, o Eric se queixou de depressão, raiva e pensamentos suicidas. Como resultado, o psiquiatra do Eric começou a prescrever um antidepressivo aqui, que não dava certo, outro antidepressivo ali, que atendia um pouquinho melhor as necessidades do Eric, ou seja, ele estava testando a medicação no organismo do Eric para ver qual delas iria fazer o melhor efeito. Porque o rapaz precisava, certo? Então o Eric começou a se queixar, de se sentir inquieto e com problemas para se concentrar.
isso, em abril, o médico, em abril de 98, o médico trocou a medicação do Eric por uma que atendia pelo nome de Luvox, um antidepressivo, certo? Como tantos outros que ele já havia tomado. Daí vieram diários, os vídeos, né, gente? Tudo isso fazia parte desse planejamento. O Eric e o Dylan começaram a escrever em diários logo após suas prisões, né? Em 98, nesses diários, a dupla escreveu sobre um arsenal com fitas de vídeo que eles mantinham em segredo. Seus diários documentavam seus planos de causar um grande bombardeio para superar o atentado de Oklahoma City, as ideias de como escapar para o México depois disso, sequestrando. Eles tinham em mente até o seguinte, gente, eles queriam sequestrar um avião no aeroporto internacional de Denver para chocá-lo contra um edifício em Nova York. Pode ser que não, mas acho que foi a partir daí que os terroristas lá do Oriente Médio começaram a planejar o ataque de 11 de setembro, lá chocando os aviões lá com as Torres Gêmeas, né? Considerando o fato que um dos envolvidos nesse massacre de Columbine aqui era nascido no dia 11 de setembro também, que era o Dylan, né, gente? Mas, coincidências à parte, vamos em frente, né? Então, nesse diário, eles escreveram detalhadamente sobre esse ataque que eles planejaram, tá? Que é chocar os aviões contra um edifício em Nova York, certo? Eles esperavam que, após detonar suas bombas caseiras na lanchonete da escola, lá na hora mais movimentada do dia, eles esperavam que iriam morrer centenas de alunos, que isso iria possibilitar que eles atirassem nos que saíssem vivos da escola. Então, quando as viaturas da polícia, ambulâncias, caminhões de bombeiros e tal, e além dos repórteres viessem à escola, haveria bombas colocadas nos carros dos garotos que detonariam e matariam a todos no evento. A mente deles estava planejando basicamente isso. Essas bombas aí estavam presentes no carro deles no dia do massacre. Eles colocaram, só que elas não explodiram. A dupla guardava vídeos em que falavam sobre os explosivos, as munições, as armas que haviam obtido ilegalmente. Eles revelaram como escondiam seus arsenais em suas casas e como enganavam seus pais sobre suas atividades. A dupla gravou vídeos praticando tiro ao alvo em colinas próximas, em áreas da escola, que era onde eles planejavam atacar. Tá? Em 20 de abril, uns 30 minutos antes do ataque, eles fizeram um último vídeo dizendo adeus e pedindo desculpas para seus amigos e familiares.
Falar um pouco dessas armas de fogo agora. Nos meses anteriores ao ataque, tá, o Eric e o Dylan adquiriram 2 armas de fogo de 9mm, 2 espingardas calibre 12. Olha o arsenal deles, gente. E um amigo da dupla, Robin Anderson, havia inadvertidamente comprado um rifle e as 2 espingardas usadas no massacre no Tanner Gun Show, em dezembro de 98. Mais tarde, através de Philip Duran, outro amigo da dupla, Eric e Dylan compraram um revólver de Mark Manns por $500. Usando instruções obtidas através da internet, Eric e Dylan construíram um total de 99 explosivos improvisados de vários formatos e tamanhos. Eles alteraram as suas espingardas de modo com que elas ficassem mais fáceis de se ocultar. Eu não tenho essa informação, né? Mas eu acredito que para ficar mais fácil de esconder uma arma daquela, eles provavelmente serraram o cano da arma. E quando uma arma apresenta um cano cerrado, ela é muito mais letal do que quando o cano não tá, porque a pólvora se espalha no corpo, né, gente? No dia do massacre, o Eric, ele estava equipado com uma espingarda de calibre 12, uma carabina de 9mm com 13 carregadores de 10 compartimentos. Ele efetuou, naquele dia, 96 disparos. O Dylan, no dia do massacre, ele estava equipado com uma pistola semiautomática de 9 por 19mm, com um carregador de 52 compartimentos, um de 32 compartimentos e um de 28 compartimentos. Uma espingarda serrada de cano duplo, que eu havia falado, né, para vocês, calibre 12, e o Dylan disparou primeiro a pistola de 9 por 19mm, num total de 55 vezes, enquanto que depois disso ele descarregou a sua espingarda de cano duplo por um total de 12 vezes. E aqui eu encerro a primeira parte desse vídeo, seguidores, que fala sobre planejamento. Tá? Amanhã eu vou tratar sobre a ação de Columbine, que é o massacre propriamente dito. Termino aqui, então, a primeira parte dessa história. E vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito. Façam os devidos comentários, sempre educadamente. Se gostaram, deixem um like, compartilhem a história e ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam de me seguirem no meu Instagram, @o_navegante_criminal, tudo junto e minúsculo. E até a segunda parte do massacre de Columbine. Tchau!